Eu sou Bruna Menezes Gomes da Silva, sou procuradora da República. Há 7 anos, comecei em Altamira, depois vim para cá. Sou formada pela UFRJ, sou nascida e criada no Rio de Janeiro, logo depois eu vim para o Norte. Me formei em 2008 e desde então eu comecei a estudar para concurso e fiz alguns trabalhos de advocacia pontualmente. E antes de vir para cá, eu estava trabalhando na Defensoria Pública do Estado do Rio. E lá eu era analista, trabalhava na segunda instância e sempre com direito civil e direitos humanos. Eu estagiei no MPF no Rio de Janeiro e desde lá eu achava incrível. Então eu achava que era uma realidade muito distante para mim, né? No mundo dos concursos eu achava que era um dos concursos mais difíceis que tinha para eu fazer. Então eu sempre, quando eu passei, eu achava que eu tinha dado sorte, que o concurso tinha me escolhido, porque eu achava que eu não estava pronta ainda para vir para uma instituição tão respeitada e tão importante como o MPF. E aí eu comecei logo no Norte, comecei em Altamira, fui trabalhar no boom de Belo Monte, na época em que a cidade estava mais cheia, com a questão da construção da usina. Então a cidade era lotada de trabalhadores, todos os serviços caóticos, porque a cidade cresceu muito em muito pouco tempo. Então sempre fui muito tímida, nunca gostei de falar, e lá foi quando começaram a me provocar a fazer entrevistas. Então assim, o que eu aprendi muito lá foi a entender um pouco do contexto em que eu trabalhava, que isso era necessário, essencial para eu desenvolver o meu trabalho, mas também eu aprendi muito sobre como eu deveria me posicionar, como a participação do Ministério Público Federal é essencial para que a gente consiga bons resultados, principalmente na tutela coletiva. Quando você pode falar em defesa de grupos minoritários, você consegue resultados muito importantes através da mídia, através da sua imagem. Então isso foi um aprendizado incrível. E trabalhava muito com questões de conflito agrário também. Então são questões muito difíceis. Lá pegar a área de Anapu, onde Dorothy Stang morreu, então era uma questão que precisava ser tratada bem de perto. E lá eu já era PDC, trabalhava com direitos do cidadão. Então o que marcou a minha trajetória curta em Altamira, foi 1 ano e pouquinho, foi as questões relacionadas a Belo Monte, na cidadania, reassentamento urbano, e também questões de saúde, educação, mas também a questão dos conflitos agrários, que eram bem fortes ainda na região. Aí de lá eu vim para cá. Quando eu estudava para concurso, eu nunca imaginei que eu iria morar no Norte. E aí, quando eu me inscrevi na remoção, eu achava que eu ia para mais perto de casa, ia conseguir ficar mais próximo da minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro, capital. Acabou que quando eu vim para cá, eu vim meio que porque eu não tinha muita opção. Principalmente para gente que é de outra parte do país, o Norte é um desconhecido. A gente continua aprendendo dia após dia, mesmo depois de 6 anos. Mas imagina eu morando no Rio de Janeiro a vida inteira, tendo que ganhar o Norte sozinha, depois de passar por Altamira, que assim, por mais que seja uma cidade com recursos, estava passando por um momento muito difícil. Então a escassez de recursos, até mesmo para a gente ter uma vida normal, uma vida saudável, era difícil porque a gente não achava nos mercados insumos para sobreviver. E aí eu pensei que eu ia achar a mesma coisa aqui em Manaus. A minha noção de Norte era Altamira. Já tinha alguns colegas aqui que estavam no meu concurso, me falavam muito bem, mas eu nunca gostava de gerar expectativa, então eu nem pesquisava sobre a cidade. Tinham me indicado também um apartamento, mas eu não sabia exatamente onde era, o que ia acontecer. Só sabia que o ofício da cidadania, as pessoas não tinham gostavam muito de pegar. É um ofício geralmente que as pessoas não tinham interesse. E aí eu já sabia que era o que eu queria. Eu era mais moderna no meu concurso quando eu vim para cá. Na verdade, acho que era eu e Fernando, mas eu sabia que eu queria PRDC, que era o que eu trabalhava desde sempre, né? Até no meu estágio eu fui cair no núcleo de direitos humanos, então acho que sempre isso já estava meio que destinado a acontecer. E aí eu vim para cá, e aí aqui eu descobri uma Manaus, um Amazonas muito maravilhoso e desconhecido da maior parte do país. Na verdade, desconhecido até mesmo dos amazonenses.
porque como a gente teve a oportunidade de visitar diversas cidades por meio dos trabalhos e dos projetos que a gente tem, que a gente desenvolveu aqui na PRDC, eu tive a oportunidade de ver diferentes Amazonas, porque é um estado gigantesco, em que em alguns lugares a gente só conseguiu chegar de monomotor, outros lugares a gente só conseguiu chegar de a jato, outros lugares a gente nem conseguiu chegar, porque é caro e distante, e as pessoas não conhecem. Eu falo com diversos manauaras sobre o Amazonas, sobre cidades que eu visitei, e muitos não sabem sequer que é aqui no Amazonas, essa cidade que eu estou mencionando. Então, eu acho que trabalhar com tutela coletiva, que é a opção que eu fiz aqui, torna essencial conhecer o local sobre o qual a gente quer intervir, ouvir o que as pessoas querem, o que elas precisam, como elas pensam, como que funciona a política daquele local. Então, esses 6 anos me fizeram aprender muito, não só como profissional, mas também como ser humano, porque a diversidade ela está exposta em diferentes aspectos aqui no Amazonas, e diversidade para mim é riqueza, então eu saio daqui muito mais rica do que eu cheguei. O que me chamou muita atenção quando eu cheguei, principalmente nas primeiras visitas do interior, é que quando a gente fala de isolamento no Rio de Janeiro, a gente está falando de isolamento periférico, que a gente consegue acessar de carro, de ônibus, chega luz, chega telecomunicação, então você tem uma televisão ali, a pessoa consegue ter noção do que está acontecendo no mundo. E quando a gente fala de isolamento no Amazonas, a gente está falando de dias em barco, a gente está falando de dias tentando chegar a algum lugar, às vezes andando, às vezes de canoa. Então é um isolamento muito diferente. Quando a gente fala de hipossuficiência, de vulnerabilidade aqui, a gente está falando em outros patamares de hipossuficiência. E as pessoas não têm essa noção. Então, isso para mim foi também uma novidade, porque eu criei num meio em que as coisas são acessíveis. Lá no Rio, nós temos escassez de muita coisa, mas é totalmente diferente de falar de escassez que as pessoas estão vivendo aqui no interior. Essa visão ela precisa ser, de fato, ambientada, ela precisa ser sensível, porque senão eu vou trazer os meus valores lá do Rio de Janeiro para cá. E aí eu vou querer que as pessoas daqui queiram as mesmas coisas que as de lá querem. Isso tem uma coisa que eu aprendi bastante nos últimos anos, é que nós estamos em diferentes níveis de desenvolvimento e de progresso em matéria de direitos humanos. Assim, eu tive até essa experiência agora na Holanda, ficou muito claro para mim que mesmo países emergentes em matéria de direitos humanos, quando a gente para sentar, embora nós tenhamos problemas muito similares, cada um tem um entendimento sobre o que é direitos humanos. Então, mesmo dentro do Brasil, que é um país de dimensão continental, o que uma pessoa entende como prioridade no Sul ou no Sudeste não é a mesma coisa que a prioridade no Nordeste, que é o mais visitado do país em razão de turismo e tudo mais. Também é periférico, se a gente for considerar o centro de poder do país, e não é a mesma prioridade que a gente tem aqui no Amazonas, que não é a mesma prioridade que tem no Pará, porque são mundos diferentes, é toda uma realidade diferente. Então é muito fácil para uma pessoa que está lá no Sudeste dizer que tem muita floresta, deixa destruir uma parte porque não vai fazer tanta falta, o índio tem terra demais. Quando essas pessoas falam esse tipo de coisa, claramente, pelo menos para mim, elas não têm noção, elas não conseguem compreender o que é a terra para essa população. Elas não conseguem compreender que os índios eles estão há mais de 500 anos resistindo e que essa terra para eles é resistência, é manutenção de vida. Então, essa visão que é eurocentrada e é centrada no Sudeste, as principais capitais que nós temos no país, elas fazem com que o nosso Norte e as questões que são aqui debatidas, elas não sejam vistas. E isso é muito preocupante, porque nós temos problemas muito sérios, questões muito sérias que precisam ser vistas com a seriedade e com a delicadeza que elas merecem. Porque nós estamos enfrentando questões relacionadas à imigração, sendo que eu conheço pessoas muito cultas do Sul, do Sudeste, que não sabiam o que estava acontecendo com relação à imigração de venezuelanos aqui, que achavam que era uma questão muito distante do Brasil, e não é. Nós temos aqui questões indígenas muito sérias, e as pessoas acham que indígena é folclore.
que é uma questão que aparece no carnaval e tá tudo bem, e eles estão aí, estão vivendo, pra quê? Eu já ouvi que na verdade, eles estão nessa condição que eles estão, vivendo lá na terra deles, e plantando e colhendo, porque eles não conhecem a modernidade, porque se eles conhecessem, e assim, na verdade isso a gente escutou até na mídia, né? Não precisa ir muito longe. Antes de acusar as pessoas até desse desconhecimento, eu acho que a gente precisa entender o foco, o centro disso, da onde vem isso. E eu acho que a ignorância é uma das principais coisas. Então, sim, eu falei bastante, mas o que eu levo de fato daqui é muito aprendizado. Essa noção de que para intervir e para dar uma opinião sobre um contexto, eu preciso primeiro entendê-lo. Eu preciso pelo menos fazer parte dele, mesmo que superficialmente, porque meu lugar de fala nunca vai ser o lugar de fala de uma pessoa que está vivendo no interior, ou que está na periferia, ou que faz parte do movimento negro, ou que faz parte do movimento de mães que sofreram abusos, por exemplo, no parto, mas eu preciso ouvi-las, eu preciso ser sensível a ponto de permitir que aquela história delas seja um pouco da minha história também. E isso faz toda a diferença. Então, essa capacidade de ouvir, e de tentar entender a pessoa, e acho que minha empatia aumentou absurdamente pelo sofrimento do outro, minha compreensão de mundo. Eu aprendi demais aqui, eu não sei. Eu já cheguei aqui, conheci a Cláudia, que é do MPE, que é uma promotora que acompanhou os últimos PRD6 aqui, e com um trabalho genial. Ela também tem um pouco dessa pegada de visitar e estar no local e de brigar pela população, então aprendi demais com ela. Ela já veio com o conhecimento dela, que é focado na saúde, mas a gente tinha muitas demandas em comum, então a gente começou a desenvolver um trabalho muito bonito. Depois veio o convite para participar do MPF na comunidade. A princípio eu fui como procuradora, comecei a participar como qualquer outro procurador participa, e depois eu fui convidada para ser coordenadora do projeto. Eu não vou saber de cabeça quantos municípios eu visitei pelo projeto, mas eu visitei muitos. Primeiro foi Rio Preto da Eva, Itacoatiara, visitei Canutama, Careiro, Ipixuna, Guajará, o que mais? Novairão, enfim, visitei muitos municípios. Eu conheço hoje 16 municípios do Amazonas, né? Ainda é pouco, gostaria de ter conhecido mais, mas foi o que eu consegui. O MPF na comunidade, eu tenho um carinho especial, porque esse conhecimento todo que eu falei, que eu ganhei aqui, foi em razão dele, porque foi a partir dele que eu consegui visitar muitos municípios, que eu consegui ver as dinâmicas das populações nesses municípios, como elas se organizavam ou não se organizavam, como elas debatiam em audiência pública, o engajamento, se existia ou não existia, se tinham organizações naquelas comunidades, né, ou se não tinham. Como é que estava o garimpo, as visitas que a gente fazia, eu lembro de algumas bem chocantes, assim. Eu lembro de uma escola que a gente visitou uma vez, eu lembro da merendeira trazendo um saco, a gente pediu para ver a merenda da escola, ela trouxe um saco plástico com feijão dentro, e aí ela jogou assim e falou, essa é a merenda que a gente tem para o mês. Situações como essa, situações como daquele senhor que chorou um monte só porque conseguiu registrar uma ocorrência em razão da nossa visita. Um outro senhor que ficou acho que 7 horas dentro de uma canoa, junto com a sua comunidade, para ser atendido no nosso atendimento. São cenas que me lembram e reforçam a importância de estar presente em campo, a importância de se fazer visto, de apresentar a instituição. Porque nós temos um papel muito importante no combate à corrupção, mas o combate à corrupção por si só, ele não resolve o problema. Até porque a corrupção está entranhada nas nossas veias. São muitos séculos de corrupção acontecendo claramente e sem a percepção das pessoas. Então, se a gente quer de fato combater a corrupção, nós precisamos falar de educação. Precisamos ensinar as pessoas o que é bem público, por que existe um Estado, para que serve o Estado, trazer um pouco de noção de civismo para essas pessoas. E isso a gente só faz a partir da tutela coletiva. Então, assim, a gente vê muitas campanhas relacionadas a combate à corrupção, mas é importante trazer em mente que sem direitos humanos, e direitos humanos eu estou falando disso, de saúde, de educação,
de saneamento básico, de alimentação segura. Sem essas coisas básicas, a gente não vai conseguir superar essa cultura corrupta que nós temos. Então, o MPF na comunidade trouxe essa aproximação grande e essa oportunidade de falar sobre direitos humanos de uma forma fluida, de uma forma acessível, mas empoderando essas populações para poderem buscar, junto ao Ministério Público Federal, ajuda, para que elas saibam que elas têm direitos e que, se esses direitos forem descumpridos, elas podem buscar, elas têm uma instituição que tem como função constitucional resguardar esse interesse delas. Então, isso não tem preço, isso não tem preço mesmo. Em 2014, eu recebi um procedimento, que era o procedimento da Gabriela, que trazia um caso de violência, era uma violência sofrida por uma mulher grávida numa maternidade privada aqui do estado. Eu recebi aquele caso do colega que estava me antecedendo, e esse caso é para arquivamento, mas dá uma olhada aí que é muito sério, é bem grave, assim. Eu conversei com ela chorou muito. E eu não sei o que fazer nesse caso, mas eu acho que não é nosso, eu acho que a gente não tem o que fazer. Eu peguei o caso, eu lembro de ter lido, assim, realmente o relato dela, até hoje, relendo, chama muita atenção, porque passa muita dor, passa muito sofrimento. E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, gente do céu, o que eu vou fazer com isso? Porque eu não sei o que fazer. É outra coisa que eu aprendi nos meus 7 anos de MPF, é que trabalhar com tutela coletiva é criatividade todo dia, porque não tem no livro. É diferente de uma ação criminal que você pega um modelo e replica. É diferente de uma ação civil pública. A nossa parte extrajudicial, ela é construída. A gente não sabe, de início, a gente não sabe nem para quem que a gente vai oficiar. Eu recebi aquele documento, olhei e falei, meu Deus, hospital privado, vou mandar para a defensoria. Mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, gente, mas como é que eu vou dizer não para ela? Como é que eu vou arquivar esse procedimento dela? E aí eu fui pesquisar, eu vi que em São Paulo tinha um procedimento relacionado à violência obstétrica, em que a procuradora tinha feito algumas recomendações e tal, e aí eu pensei de fazer isso. Falei, bom, vou pedir umas informações aqui para o Estado, para as maternidades privadas também, e vamos ver o que eles vão me responder, para eu ver se está tudo bem. E me responderam, estava lindo no papel, estava tudo perfeito, assim, estava tudo bonitinho. Você via assim, que as taxas eram altas, mas também não era nada aberrante, nada abusivo. E estava me parecendo que estava tudo tranquilo. Eles falaram, não, a gente tem a rede cegonha aqui, que funciona assim, sabe? Eu falei, tá bom. Quando eu estava prestes a arquivar, porque eu já não via mais o que fazer ali mesmo, eu não conseguiria puxar aquilo para o SUS, eu recebi 3 mulheres, na época, inclusive a Gabriela, e elas me pediram uma audiência pública. Era a Gabriela, a Raquel, que é hoje diretora da Humaniza, e mais alguém que eu não me recordo. E elas me pediram para fazer uma audiência pública, que foi a primeira audiência pública da violência obstétrica aqui no estado. E aí eu falei, bom, vamos fazer, né? Porque eu preciso entender. Ela, não, a gente vai trazer muitas mulheres. Eu falei, será? A gente marcou lá o nosso auditório, e aí quando eu cheguei lá, o auditório estava cheio, eram 120 cadeiras, tinha muita gente em pé, convidamos diversas instituições, representantes das secretarias, enfim, convidamos todo mundo que a gente podia pensar que poderia ajudar de alguma forma, e estava todo mundo lá. E aí eu falei, meu Deus, né, vamos ver o que vai dar. E aí as mulheres falaram, a audiência pública durou mais de 4 horas, e elas falaram muito, assim, contaram vários casos, se posicionaram. Teve, na época, até a Alessandrine, que hoje é minha estagiária, ela estudava pedagogia, ela foi com o bebê no colo, 15 dias, ela foi contar a história dela, a história de mais de 10 mulheres, ela contando o que tinha acontecido com cada uma, abuso, desde abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. Algumas mulheres choraram, outras falaram que assim, ficaram com traumas por muito tempo. Gabriela sentou à mesa junto com a gente, representando a organização civil. Eu lembro que no final da audiência pública, os médicos falando, sempre querendo muito debater, reclamando do termo violência obstétrica, que estaria ligado à obstetrícia médica e não ao parto. Eu lembro deles falando assim, no final da audiência pública, tem algumas cenas que eu lembro dessa audiência pública bem claras na minha cabeça. Uma delas é o pessoal chorando. Eu lembro dos estagiários chorando por conta das coisas que aconteceram. Eu lembro no final dos médicos falando,
vocês estão falando de violência obstétrica, mas eu não tô vendo nenhuma mulher sequelada aqui. Não tô vendo nenhuma sequela. E eu fiquei, assim, fiquei muito chocada, porque elas estavam chorando, elas estavam ali gritando e urrando, e no auditório tinha inclusive uma moça que estava com continência urinária e fecal desde 2011, e ela está até hoje. Eu fiquei muito chocada, porque eu falei, nossa, mas é um problema então que é um problema generalizado, é sistemático, porque não é o que aconteceu com a Gabriela, isso está acontecendo todo dia dentro das maternidades e as pessoas não estão enxergando, porque o que esse médico falou aqui, eu não lembro se era o representante do CRM ou da secretaria. E eu falei, o que ele está falando aqui, na verdade, só mostra que isso está banalizado, está acontecendo, está todo instante e ninguém está fazendo nada. No final da audiência pública eu estava em pânico, porque eu falei, gente, e agora, o que eu vou fazer? O problema é muito maior do que eu pensava. Se eu não sabia antes o que fazer, agora eu sei menos ainda. Eu lembro que eu parei e perguntei, gente, o que houve? O que está acontecendo? Aí elas falaram, não, doutora, a gente tá feliz. A primeira vez que a gente é ouvido. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí foi daí que eu resolvi marcar um monte de reunião com todo mundo, que esse gabinete ele tem disso. Chegava muito pra Claudinha e falava, Claudinha, tenho missão. Ela falou, o que precisa? Eu falei, precisa marcar com todo mundo. Ela, como assim todo mundo? Defensoria, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União, Secretaria de Saúde do Estado, do município, Secretaria de Segurança Pública, com as delegadas da Delegacia da Mulher, com as universidades, com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Marca com todo mundo que eu quero falar, mas eu quero reuniões individuais. Elas, individuais? Eu falei, individuais. Eu quero ver como que eles estão entendendo, se eles entendem que a gente tem um problema e o que eles estão fazendo quanto a isso. E aí eu chamei todo mundo e eu percebi que a situação era bem caótica mesmo. Eu lembro que o movimento de humanização do parto participou de algumas visitas, de algumas reuniões, e numa dessas eles trouxeram para as delegadas um caso de uma mulher que se negou a fazer episiotomia e ficou com uma laceração, e a médica falou que não ia fazer a sutura. E aí eu perguntei para as delegadas o que elas achavam. Primeiro elas falaram que não tem que esperar o CRM se pronunciar. Mas a responsabilidade criminal é independente da administrativa. Por que CRM? Não, então é uma missão de socorro, né? Mas ela ficou com uma lesão o resto da vida, ficou com incontinência, ficou um ano sem relações sexuais. E aí, não é nada? Ela, não, mas tem que ver. E aí eu vi que, assim, todo mundo tinha dificuldade de enxergar a violência obstétrica. Inclusive eu tive, né, logo no início. Eu não sabia do que se tratava e se era um negócio pontual. E aí, nesse caminhar, eu vi que nenhuma instituição tinha nenhum trabalho relacionado a isso. E a Suzana me chamou, a Secretaria de Saúde me chamou para visitar as unidades para conversar sobre violência obstétrica. É muito difícil, é pontual, a gente não tem problema nenhum, mas já que você quer conversar sobre isso, vamos, porque conversar com o médico é muito difícil, então você vai com a gente. Eu falei, bom. E a gente foi para todas, para as 6 ou 7, já não, são 7, né? A gente foi para as 7 maternidades, conversamos com todas e me mandaram para Balbina, Mestrinho, que era a referência aqui na rede. Hospital Amigo da Criança, né? Aquela coisa toda. E aí eu lembro que a gente fez a roda e chamaram um médico que era parceiro. E aí o médico veio e aí ele falou assim, olha, o problema todo da violência obstétrica é a falta de bisturi para fazer a episiotomia. Aí eu fui aprendendo, né, com o tempo. Mas de início eu não sabia nem o que era episiotomia. Aí eu perguntava só a pessoa da Suzana, mas a episiotomia não é aquele procedimento que nem sempre é necessário? Aí ele, eu falei, mas doutor, e qual o problema de não ter o bisturi? Não consegue fazer? Aí ele, não, a criança não nasce. Para nascer tem que ter a episiotomia. Aí ele, e o que mais que tem? Ele, não, tá faltando o sonar para ouvir a criança. Aí o pessoal, não, mas tem o pinar, que faz a mesma coisa. Tudo que ele falava era relacionado à estrutura do hospital. Ele não falava nada com relação ao posicionamento dos profissionais. Na verdade, ele tentou até, a princípio, defender, falou, não, os meus colegas têm um trabalho e tal. E aí, logo depois da reunião, eu fui fazer uma inspeção na unidade. E aí, lá tinha uma sala do Centro de Parto Natural, que acho que até por isso que elas me levaram lá primeiro, que eram 3 salas que tinham capacidade de fazer
um parto por dia. Então, elas poderiam ter feito 90 partos no mês. E elas tinham feito 10 partos naquele mês. E aí me chamou a atenção, eu perguntei por quê? E aí as enfermeiras falaram, olha, a gente não pode fazer parto porque os médicos eles não dão apoio, eles não querem vir aqui, e a gente não tem autonomia, e tem briga aqui dentro, um puxa o braço do outro. É um barraco aqui, assim, acontecem umas coisas aqui que são muito difíceis de lidar. E eu continuei fazendo a inspeção na unidade, aí cheguei na triagem e perguntei, estava cheio o hospital, tinha muita gente sentada em cadeira, e eu perguntei para a ginecologista, obstetra que estava lá, vem cá, por que essas mulheres não vão para o centro de parto natural? Eu já sabia até quantos centímetros uma grávida precisava ter para parir. Eu falei, ela é primípara, ela é jovem e ela está com tantos centímetros, ela tem necessidade de estar aqui, ela não poderia estar no centro de parto normal? E aí a médica nem olhou para minha cara e falou, não sei. Aí eu falei, mas como assim a senhora não sabe? E aí ela falou assim, não sei. Aí deixa eu falando sozinha e foi embora. Eu falei, gente, o negócio tá feio. Aí daqui a pouco passa outro médico e fala, olha, se levar para o centro de parto normal não adianta me chamar porque lá eu não piso. Aí eu olhei assim. E nesse momento era um momento de diagnóstico. Não era o momento de mandar prender ninguém. Enfim, não era o momento de afrontar. Era o momento de entender o que estava acontecendo. A visita está registrada em ata, mas as conversas elas não estão registradas, porque era para deixar as pessoas livres mesmo para falarem o que se sentissem à vontade. E nisso a gente viu que estava tendo preconceito com pacientes de HIV, soropositivo dentro da unidade. A gente viu essa questão, essas brigas entre profissionais de uma forma muito clara. A gente viu essa dificuldade de se compreender que era uma questão comportamental e não estrutural. Seguimos indo para as maternidades, em outras eu ouvi coisas como, olha, está na Bíblia, parirás com dor, então a mulher tem que sofrer mesmo, faz parte. Ouvi casos de uma menina de 16 anos que foi tocada 10 vezes para ensinar os alunos como que fazia o toque, então ela saiu de lá com uma inflamação séria em razão disso. Que o problema de fato era sistemático, como a gente tinha pensado inicialmente. A Suzana não teve mais argumento, eu tive a ideia de fazer o trabalho em rede e eles já entraram nesse círculo, porque a Suzana nunca, nesse trabalho, ela não apresentou resistência. E aí eles fizeram uma lista de coisas. A Suzana, que é a secretaria responsável pelo maior número de maternidades aqui no estado, foi quem mais apresentou atividades que eles iriam cumprir nesse trabalho de enfrentamento à violência obstétrica. E fizemos um termo de cooperação, juntamos universidades e todas essas outras entidades que eu comentei, secretarias, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, universidades, CEDIM, Movimento Social, posteriormente veio a OAB, juntamos todos em volta da mesma causa. E tivemos inicialmente um cronograma de atividades, depois no ano seguinte nós atualizamos esse cronograma, mas o fato é que assim, de hoje para aquele cenário que a gente tinha, muita coisa mudou. Hoje as pessoas já falam de violência obstétrica com mais facilidade. Nós criamos um comitê que é inédito no país, não tem em outro lugar. O movimento social tem entrada com as organizações públicas, então se eles recebem uma demanda, eles conseguem acesso direto para resolver aquela demanda, que é o que a gente quer, né? Resolver o problema, se possível no momento que ele está acontecendo. Conseguimos inserir na universidade matérias relacionadas a gênero e sexualidade, juntando com essa questão da violência obstétrica. Firmamos inclusive um convênio com a UFAM relacionado à violência obstétrica, que está em cumprimento. Então, assim, esse trabalho me ensinou muitas coisas, me ensinou a trabalhar com a sociedade civil, e é um trabalho que eu gostaria muito de replicar em outros locais. Acredito até que a gente vai conseguir um pouco mais para frente. Foi premiado, ganhou um prêmio do Fórum de Segurança Pública no passado. Foi um momento muito especial também na minha passagem por aqui. Na verdade, o prêmio tinha me convidado para ir, paga pelo fórum, mas eu pedi para eles pagarem da diretora da Humaniza. Porque, na verdade, todo esse trabalho começou a partir da população, da manifestação popular, só chegou ao ponto que chegou em razão da provocação, da insistência e da coragem dessas mulheres. Então, eu achei mais do que justo que esse transporte
e a hospedagem dela fossem arcados pelo fórum. E assim, foi muito bom, porque ela falou lá pelas mulheres. E por essas mulheres cujas mortes poderiam ter sido evitadas ou poderiam ter ocorrido com menos sofrimento. Eu tenho muito respeito por elas, tenho muito respeito por esse trabalho. E eu falo com muito orgulho e sem o menor pingo de vaidade, porque eu não acho que o trabalho seja meu. Eu acho que o trabalho é de um grupo muito motivado e que fez as coisas acontecerem. Eu quero saber o problema, eu quero saber a solução, sabe? Então, é um grupo que a gente apresenta o problema, mas já busca a solução. Difícil falar de casos importantes aqui. A questão do hospital psiquiátrico, que eu trabalhei também desde que eu cheguei aqui, a gente tem sentença, ainda não conseguiu cumprir. Tem a ação dos rancenianos, que é super elogiada. Eu recebi um elogio super bonito essa semana, dizendo que as ações mais bonitas que já trabalharam lá na justiça vieram daqui da minha época. Fiquei toda feliz. Nós conseguimos acordo com relação à saúde básica no interior, e não é um interior qualquer, é em Guajará, que é o fim do Amazonas, o extremo sul do Amazonas, e tinha uma situação que metade da população não tinha acesso à saúde básica. Então nós conseguimos um acordo judicial, e eu atribuo esse acordo ao nosso trabalho extrajudicial bem feito. E esse trabalho extrajudicial bem feito foi porque a gente visitou o local, conversou com as pessoas, recomendou o prefeito, conversou de novo com o prefeito, esteve lá de novo. Então, a gente foi no local, ficou horas numa estrada, que é difícil elencar em poucos trabalhos, ou em poucas palavras, assim, os trabalhos legais que a gente fez. Porque eu inventei um monte. Teve bazar, teve roda de conversa, teve manifestação na rua, teve passeata. Nossa, teve tanta coisa. Teve inspeção, que eu não sei nem quantas inspeções eu já fiz na minha vida aqui no Amazonas. Teve muita coisa. Acho que foi um trabalho muito plural, e aí que acho que está a beleza disso tudo, porque a gente construiu trabalhos, a gente construiu formas de trabalhar a tutela coletiva. Então, foi uma grande oficina para mim. Inclusive, eu estou indo embora, mas uma das coisas que eu quero fazer é escrever sobre tutela coletiva, sobre formas de trabalhar com tutela coletiva, porque a gente não aprende na faculdade e a gente não aprende na formação. Aqui, no último ciclo, a gente conseguiu trazer para Manaus. 17 colegas novos na carreira tiveram oportunidade de subir barranco, visitar a comunidade, conversar com as pessoas, conversar com os indígenas, participar de rodas com movimentos sociais. Acredito muito nesse modelo que foi proposto por esse CIV. Eu vi a diferença, a gente viu a diferença em uma semana de como as pessoas chegaram lá e de como elas saíram. E não só os colegas que chegaram, colegas que já eram, inclusive, da carreira, que já trabalhavam em campo, mas que viram outra perspectiva do Amazonas que eles não estavam acostumados, e outra forma de trabalhar com tutela coletiva, e eles gostaram muito dessa forma de trabalhar. Então, às vezes, por não conhecer, as pessoas não reproduzem um trabalho que é excelente, que é espetacular, mas não é um não conhecer de livro, não é um não conhecer de site, é um não conhecer de presença mesmo, de acompanhar, de ver como que faz, como que se começa uma conversa, porque são dúvidas que parecem bestas, assim, parecem muito simples, mas que na hora de campo você vê que as pessoas têm. Como começar uma conversa, como fazer com que o prefeito pare de falar e pare de fazer palanque, uma audiência pública, sem causar transtorno ou sem causar uma briga, de uma forma diplomática. São coisas que a gente vai aprendendo na prática. Gostaria muito de poder repassar isso de alguma forma. Não vou conseguir repassar por curso, porque não depende da gente, mas repassar pelo menos para o papel, por meio de artigos e trabalhos científicos, como é importante a gente compreender o cenário sobre o qual a gente quer intervir, para que a gente possa, de fato, pensar alternativas para solucionar aquele impasse que a gente tem nas mãos. Que a gente não pode simplesmente, no alto dos nossos cargos e do nosso conhecimento jurídico, a gente achar que sabe muito, porque na verdade a gente sabe nada. Quem sabe das coisas é aquelas pessoas que estão lá e que vivem na prática há anos a fio uma realidade que não é a nossa. Então, por mais, ainda que eu fosse daqui de Manaus, ainda que eu fosse aqui do Amazonas, a realidade do ribeirinho, a realidade do indígena, a realidade da mulher vítima de violência, da mulher negra, ela não é a minha. Então eu preciso ser humilde o suficiente para entender que eu posso ter todo o conhecimento jurídico
ou, enfim, eu posso ter todo o acesso à cultura geral no mundo, posso ter todo o conhecimento político, posso ter muito conhecimento, mas se eu não ouvir o que elas têm para dizer, eu não conheço nada, eu não sei absolutamente nada e eu não tenho como trabalhar. Eu acho que nós, procuradores da República, precisamos reconhecer, nós, profissionais do direito, porque eu ouso dizer que não é um problema só de procurador da República, mas nós precisamos reconhecer o nosso papel nisso tudo, que é ajudar as comunidades a se desenvolver e a alcançarem os direitos que elas querem, que elas precisam, e não os que a gente acha que elas precisam. Hoje é 90% da minha vida. Eu acho que isso nem é muito saudável, mas é a realidade de hoje. Então, o MPF é o que eu escolhi fazer. Quando eu estava em Altamira, eu fui chamada para um concurso na magistratura do Espírito Santo, que era outro concurso que eu já estava na fase oral, e eu não quis fazer porque eu escolhi ficar no MPF, eu escolhi trabalhar com direitos humanos. Essa dedicação de estar na minha vida particular pensando como eu posso ajudar, e foi assim que surgiram várias ideias do meu trabalho, né? Eu, lá no Rio, visitando minha família, meu Deus, mas e se a gente fizer um bazar para alegrar uma comunidade que teve uma mulher vitimada por violência doméstica, que teve a casa queimada pelo marido, e eu não tenho atribuição para trabalhar sobre isso, e aí eu pensei, gente, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Eu falei, bom, né, eu não vou doar, porque acho que não é isso que resolve o problema. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, um bazar. Tá perto do Natal, bazar, todo mundo compra, a gente bota o preço baratinho, e depois o dinheiro reverte para elas. E aí eu lembro que eu entrei em contato com uma ou duas pessoas e falei, vocês me ajudam? Aí eu pensei, ajudo. Era uma semana que eu tinha para fazer o bazar. Porque, né, tem que ter, se não tiver um time assim, para dar emoção, não faz sentido. Na verdade, a ideia inicial era para elas se divertirem, para ter um burburinho na cidade, para ter uma atividade. Aí, no final das contas, elas compraram um monte, porque elas tinham recebido o 13º, então compraram um monte de coisa para o Natal. Saíram de lá felizes da vida. A roda de conversa foi um sucesso. A gente conseguiu integrar melhor a delegacia junto com as mulheres do movimento social, junto com o hospital. Então hoje elas conseguem ter livre trânsito na delegacia, coisa que havia uma resistência. E elas ainda ficaram com dinheiro que elas utilizaram para as atividades do movimento social. Então isso foi um sucesso, né? Esse foi o primeiro ano, que foi em 2018. Em 2019 nós fizemos outro bazar, dessa vez pelo movimento de humanização do parto, né, pelo Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica. E nós fizemos uma roda de conversa relacionada à violência obstétrica, que também já rendeu frutos. E nós também fizemos o bazar, que conseguiu um dinheiro que ficou novamente para o movimento social. Então, as ideias elas surgem assim, nos momentos mais fora de contexto, justamente por isso, porque o meu trabalho faz parte da minha vida. Tenho muito amor pelo que eu faço. Até eu estava fazendo a entrevista, a moça me perguntou assim, mas você não tem horas que você perde o estímulo, perde a crença, perde o ânimo? Eu falei, tem. Não sei se vocês já viram o filme Dogville. Tem hora que eu me sinto no final de Dogville. Não vou dar spoiler, mas eu falo, não tem jeito. A humanidade não deu certo. Mas passa rápido. Eu levo muito aprendizado também. Acho que a minha bagagem vai cheia de aprendizado de diversos lados. Porque tivemos momentos muito bons de interação praticamente perfeita, e olha que somos pessoas muito diferentes. Acho que sempre fui ouvida, eu ainda ia ficar aqui mais alguns anos. Me chamava muita atenção, porque eu olhava assim, sabe o céu do prédio, e olha com certo saudosismo, e não entende muito porquê. E eu ficava assim, falei, cara, tem alguma coisa estranha. Abriu a remoção em agosto, comecei a pensar de remover, comecei a sentir falta de estar próximo da família, perdi uma parente de um acidente e eu não consegui voo para ir para o Rio. E foi um dia muito difícil para mim, porque eu ouvi minha família inteira recebendo a notícia da morte dela e eu não pude fazer nada. Eu fui para o aeroporto, não tinha voo. Eu tentei arrumar alguém para ficar com a minha cachorra, eu corri para lá, corri para cá,
E eu não consegui ir pro Rio. E aí eu parei para pensar o quanto a gente está isolado aqui. Estou há 7 anos fora do Rio. E há 7 anos nessa situação. Só que minha mãe não fica mais nova. Cada ano ficando mais idosa. Tem meu irmão que também está ficando mais velho. É engraçado isso, porque quando a gente mora fora, cada vez que a gente revisita a nossa família, a gente enxerga como eles estão envelhecendo. A gente também. Mas assim, fica visível o quanto cada visita que a gente faz, eles estão em uma nova etapa. E isso começou a pesar. E tinha que estar, não necessariamente no Rio, mas em algum lugar que eu pudesse pegar um carro e ir para o Rio. Porque essa claustrofobia que me deu, eu não consegui sair daqui no momento de necessidade da minha família, porque assim, eu não ia recuperar a vida da minha prima, mas eu ia poder dar um paro para os meus, né? Fiquei muito abalada. E aí foi quando eu comecei a pensar. Não é uma decisão fácil, não tem como ser. Até porque me preocupa muito o destino desse gabinete, me preocupa muito o que vai ser feito com essa população que já sofre tanto. Então, tomei a decisão certa do que eu queria, que era ficar mais próxima de casa, mas muito pesarosa por sair de um local, porque eu sempre falei que eu não sairia daqui para qualquer lugar, porque eu amo o que eu faço aqui. Não só os trabalhos que eu já desenvolvi, mas as matérias com que eu trabalho. Toda hora tem uma coisa diferente, não é monótono, de tarde a gente não morre. É um negócio realmente muito rico. Só de visitar um hospital, a gente consegue esvaziar uma ala que deveria estar com menos da metade das pessoas que deveriam. Então, a gente vê a mudança acontecendo. Isso foi uma das vezes. Já visitei o Hospital do Câncer, não tinha morfina. Só de eu ligar para o secretário e cobrar, a morfina apareceu no dia seguinte. Então, aqui a gente vê a diferença acontecendo. E eu não sei como vão ser nos outros lugares. Aqui eu tenho um time, que não é só o meu gabinete, é a Ascom, a HPC, é o meu gabinete, mas assim, eu sei que tem pessoas que gostam muito de mim. Droga, hein? E que em momentos difíceis já me fizeram acreditar muito em mim. Porque assim, eu sou assim, eu faço as coisas, invento moda, né, invento trabalho, mas eu me reconheci como profissional tem bem pouco tempo, assim, consegui enxergar. E eles foram fundamentais para isso. E eles sabem disso, eu acho. Se não sabem, eu vou falar de novo. Porque eles compram minhas brigas, eles já cuidaram de mim quando eu estava doente, já correram atrás de batata, de ovo, já choraram junto, já cuidaram quando me disseram que o nosso trabalho não estava tão bom assim, e compraram a briga, e falaram que iam brigar também. Enfim, não tem hierarquia, não tem nada que diminua o carinho e o amor que essa minha equipe, que é grande, que vai além da PRDC, tem por mim. Então, é muito difícil deixar isso. Eu acho que a vida ela tem toda uma rotina, tem as confusões e as mudanças, mas os vínculos, quando a gente quer, eles se mantêm. Eu quero manter os vínculos que eu tenho aqui. Então, com essas pessoas especiais, eu quero muito mantê-las na minha vida. Então, já está com convite exposto para todo mundo, para visitar minha casa. Voltarei por aqui, espero voltar para também acompanhar projetos, acompanhar atividades. Espero muito que o ofício continue funcionando. O Ministério Público Federal tem uma participação muito importante na sociedade amazonense. Uma fala nossa que seja, muda muita coisa. Nós precisamos nos manter vivos na tutela coletiva. Eu acho que retroagir não é uma opção e as pessoas deveriam estar mais preocupadas com isso. É muito bonito. Eu sou muito feliz pelo trabalho que eu construí aqui. Sou muito grata, a gratidão eu acho que realmente é um negócio que eu vou levar sempre comigo, porque o tanto que eu aprendi nesse Amazonas, eu acho difícil eu conseguir aprender em outro canto. Assim, toda a minha base, meu sustento está vindo daqui. Não é do Rio de Janeiro, é daqui. Minha base profissional é daqui. Então, eu me construí como profissional, me reconheci como profissional, me gostei como profissional, foi aqui. Então, eu sou por agradecimento